momento de você dizimar e ofertar na casa do Senhor. Isso é tão espiritual. Isso é algo tão tremendo que muitas vezes o inimigo quer nos roubar com engano, quer nos roubar com mentiras, com sofismas, colocando em nossa mente que o dinheiro não é usado da forma adequada, que o dinheiro é para o pastor enriquecer. E a Bíblia diz, Jesus, ele estava diante do casal fácil, olhando o que as pessoas estavam ofertando. Na verdade, ele estava olhando o coração daquelas pessoas, a forma como elas vinham. E o Senhor começou a ministrar o meu coração em Mateus 6, versículo 10. E nós vamos ministrar em cima disso, essa palavra que o Senhor trouxe. O que é que isso tem a ver? O que é que a oração que Jesus ensinou o seu povo tem a ver com o dizimar e ofertar? O que é que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver com a postura que Deus quer de nós, como pessoas que fazem parte do exército de Cristo, como embaixadores de Cristo na terra. Nós temos que viver essa palavra. E Mateus 6, 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia. O Senhor nos ensina algo aqui. Antes de pedir pão, antes de vir o pão de cada dia, aleluia, antes de vir a sua provisão diária, primeiro vem o reino. Primeiro vem o reino. Primeiro você tem que desejar o reino. Primeiro você tem que querer mais do reino. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aleluia, assim na terra como no céu. O segredo para prosperar em Deus, o segredo para você crescer na sua vida, em todas as áreas da sua vida, é buscar o reino em primeiro lugar e fazer a sua vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Eu abaixou de cantar manaias. Mas talvez nessa manhã você está andando na boa vontade e na vontade agradável. Mas eu quero te dizer, o Senhor quer te levar para a vontade perfeita. Para a vontade perfeita é o 100 por 1. Na vontade perfeita é o 100 por 1. Na vontade perfeita é onde nada se perde. Na vontade perfeita é onde não tem roubo. Na vontade perfeita é onde o inimigo não entra. Na vontade perfeita é onde a sua vida está blindada totalmente em Deus. Porque a vontade agradável é assim. Às vezes um filho te agrada, às vezes um filho te agrada em alguns momentos, mas ele não está o tempo todo perfeito. Às vezes um filho te agrada e às vezes ele está até na boa vontade, mas ele ainda não chegou no perfeita vontade. E nesta manhã eu e você somos desafiados pelo Senhor para andarmos na perfeita vontade. E andar na perfeita vontade não é fazer a nossa vontade, mas é fazer a vontade do Pai. É fazer como Jesus disse: eu não estou aqui para cumprir o meu querer, eu não estou aqui para viver a minha vontade, mas eu fui enviado pelo meu Pai e eu estou nessa terra para cumprir a vontade do meu Pai. E assim o seu dinheiro precisa se converter a Deus, não aos homens, não a nós. Quem somos nós? Mas o Senhor, como está em Hebreus, aquele que testifica que vive, aquele que se põe de pé e vê a sua oferta. Quando o filho se move em adoração para ofertar, a oferta, o dízimo fala de adoração. Eu estou adorando ao Senhor com tudo que eu sou, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, mas também com o meu bolso, porque eu estou declarando que eu não vivo debaixo da atmosfera da terra, eu não vivo debaixo da condução terrena, eu não vivo pelo dinheiro, eu não me movo pelo mercado, mas eu me movo pelo reino. E se eu me movo pelo
minha vida, no meu dia a dia, porque senão, irmão, Deus não vai poder derramar sobre você a vontade perfeita que Ele tem para a sua vida. E o Senhor estava ministrando isso ao meu coração. Ele quer que o seu povo seja muito próspero financeiramente também. Amém. Por quê? Porque há uma grande obra para ser feita na terra. Há uma grande obra para se expandir na terra. Há uma grande obra que Deus quer fazer através da sua vida na terra. E o dinheiro na terra a tudo responde. E o dinheiro é necessário para se fazer as obras, para sustentar missionários, para fazer trabalhos sociais, para construir o templo, para terminar as obras. É necessário dinheiro. E quando Jesus chegou com os discípulos naquela cidade lá, e ele foi indagado quanto aos impostos que ele deveria pagar, e ele disse a Pedro: vai lá onde? Na boca do pega o peixe. E lá de dentro veio a provisão. Até Jesus foi fiel em tudo na terra, pagando os impostos, sendo fiel em tudo. E nós também temos que ser fiéis a Ele em tudo. Quando você é fiel no dízimo e na oferta, você está dizendo a Deus: eu creio no teu reino, eu creio que o teu reino me supre, eu creio que a minha provisão vem do teu reino, eu creio, Senhor, que tudo que eu preciso na minha vida para me movimentar nessa terra e para fazer o teu reino crescer nessa terra virá sobre mim, porque Deus está aqui olhando para você. Amém. E Ele está procurando em você alguém que Ele possa contar. Amém. Na terra para desenvolver o reino dele. Deus pode contar com você nessa manhã. Amém. O Espírito Santo pode ministrar no seu coração sobre aquilo que Ele quer que você traga como oferta, como desafio diante dele, o dízimo, que é a nossa obediência ao Senhor. Aleluia. Não a homens, mas a Ele, aquele que é digno de receber tudo e nada vai te faltar, porque está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então depois ele diz: já que você quer meu reino, já que você quer que venha o meu reino e que seja feita a minha vontade, assim na terra como é no céu, vem sobre você o pão, vem sobre você o perdão, vem sobre você os livramentos, vem sobre você tudo que você precisa para caminhar nessa terra debaixo da minha proteção. Aleluia. E nessa manhã eu quero te fazer um desafio. Você não vai pegar o envelope agora, você vai fechar os seus olhos aí. Vamos louvar? Pode louvar a mesma canção que vai ser quando as pessoas vierem aqui. Amém? Vamos louvar. Enquanto louvamos, assim que você sentir no seu coração que o Espírito Santo falou com você, o desafio é seu, pessoal. Vou pegar aí nos cartões. O desafio é seu, é pessoal. Amém. O Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Amém, eu creio. E você vai fazer uma oferta de remissão ao Senhor. Se você até aqui não buscou o reino nas suas finanças, se as suas finanças não estavam debaixo do reino, olha, isso é um princípio espiritual. Se a minha finança não está debaixo do reino, se eu não dizimo uma oferta, eu não estou no reino. Eu não estou na cobertura do reino. Eu estou na cobertura do mundo. Eu dou o mundo. Essa área da minha vida não está protegida. É bíblico. É bíblico. Amém? Então, se você quer andar debaixo do reino, você quer o suprimento do reino, você quer o que o reino tem para você, você quer o que os céus têm para você na terra, para você viver abundantemente na terra, porque muitos não vivem abundantemente na terra, porque ainda não estão debaixo do reino em todas as áreas da sua vida. Você começa a colocar algumas áreas, mas nem todas estão debaixo do reino. Mas quando você começa a colocar tudo debaixo do reino, dizer: Jesus, o Senhor é meu governo, o Senhor é a minha cobertura, o Senhor é meu tudo, eu estou debaixo do governo do céu. Aí, meu irmão, te prepara para ser abençoado, viu? Te prepara para prosperar, porque
te usar na terra para abençoar muitos. Não é só para você não. Não é só para sua casa não. Ele está interessado muito mais. Além de você. E você vai fazer além. Amém? Nessa manhã você vai fazer algo com o Espírito Santo. Não é comigo, não é pessoal. Mas Deus vai falar com você. E você vai começar a levantar sua mão. E os obreiros, intercessores, diáconos vão ficar atentos aí. E você vai começar a pedir o seu envelope. Porque o Espírito Santo, ele fala com a igreja. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia? Então feche os seus olhos e não conversa com ninguém, porque isso é espiritual. Às vezes o inimigo quer te distrair para você bater um papinho agora aí com o irmão, para você não pensar sobre aquilo que o Espírito Santo está falando com você aí agora. Porque ele fala, ele fala, ele fala. E eu quero declarar sobre esta igreja, que essa igreja, Ministério Apostólico Ágape, é uma igreja que anda debaixo do governo do reino de Deus. Debaixo do governo do reino de Deus em todas as áreas. Na área da família, na área das finanças, na área do casamento, na área do discipulado, do cuidado com os filhos, na área da busca da presença em todas as áreas, profissional. Deus tem grandes coisas para pessoas aqui, mas você precisa se alinhar na sua vida financeira com Deus. Assim o Espírito Santo coloca em meu coração. E vamos agora, amém? Vamos agora. Porque dizimar e ofertar é adoração. Isso é adoração, meu irmão. Quem não está aliançado com Jesus não consegue fazer isso. Só quem está aliançado consegue fazer isso. Aleluia. Manda uma mensagem para mim, estamos aqui. Apareça aqui na frente, mãe. Nós temos que aprender a não perder oportunidades. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguém feliz com Jesus nessa manhã? Dá um glória a Deus. Tem alguém mais feliz ainda? Dê um glória a Deus e um aleluia. Quem está certo que essa semana é a semana da sua vitória, do seu milagre? Dê um glória a Deus e um aleluia. Toda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor é bom. Aleluia. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante a sua mão, tem um sinal. Queremos conhecer vocês. Olha, levante a mão. Os diáconos, fiquem atentos. Nós vamos dar uma lembrança para você, visitante, declarando que a sua presença é doce na presença do Senhor. E a amada igreja vai dizer o que para os visitantes? Bem forte, 1, 2, 3 e... Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente e vive mais gente. Se não estiver congregando uma igreja, você agapeando do lado do visitante, abençoe a vida dele aí em nome de Jesus. Nós celebramos ao Senhor aos domingos, às 9 horas da manhã temos a escola bíblica dominical, ensino da palavra, às 10 horas a celebração, à tarde às 17 horas temos a celebração da família, e terça-feira nós temos o Tadel, treinamento avançado de líderes. É um culto para toda a igreja do Senhor Jesus, às 19 horas e 30 minutos. E durante a semana, quarta, quinta e sábado, nós nos reunimos nas casas. Nós somos uma igreja em células. Nós acreditamos que a palavra de Deus é compartilhada nas grandes celebrações e nas casas. A grande igreja que se reúne na igreja das casas. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Quero avisar aos amados irmãos, nós estamos aí, o pastor Guilherme com uma atitude tão nobre de gravar a mensagem para retroalimentar os nossos missionários lá em Catu, falei errado, Igatu e no Capão, eu misturei tudo. Falando de missões, seja um ofertante missionário. Tudo
o dinheiro responde. Casa, comida, água, luz, né? Tudo tem um preço. E nós temos esse compromisso mensal, é um desafio. Então eu conto com o amor e a fidelidade dos irmãos nas ofertas, porque os nossos missionários estão com um projeto no início. Estamos ganhando almas para Jesus, estamos implantando o reino de Deus lá, mas ainda é algo muito embrionário. Então ainda não temos os irmãos semeando no reino lá, dizimando e ofertando. Então essa responsabilidade é nossa da sede, porque as igrejas filhas já têm as responsabilidades de se manterem, né? Plataforma, Brotas, Feira de Santana. Mas Igatu, por ser um projeto embrionário, ainda requer a cobertura espiritual e a cobertura financeira. Irmãos, nós temos que ensinar as nossas crianças. Todas as vezes que nós vamos orar lá em casa, na hora das refeições, nós oramos pelos nossos missionários. Nós oramos pela mesa dos missionários, para ensinar as nossas crianças. Às vezes, quando eles querem desperdiçar, eu falo: filho, existem missionários nesta hora orando pela comida. Então nós temos que ter uma atitude de treinamento, desde os pequeninos até a nós. Amém, irmãos? Então, não desperdice água na sua casa. Nós, como igreja, temos que ser ecologicamente corretos. E lembre, quando você quer desperdiçar água, que os nossos missionários estão muitas vezes tomando banho com um balde em cima de um balde, para aproveitar a água que desce do banho do corpo para dar uma descarga e outras coisas. Então vamos ser missionários também na atitude ecológica como igreja. Não vamos ser desperdiçadores. Obrigado, minha filha Kátia. Deus não se alegra no desperdício, irmãos. Eu fui obreiro em uma casa de recuperação durante 1 ano e 7 meses no início do meu ministério. E lá nós comíamos muitas vezes doações de alimentos. E às vezes não tinha um alimento. E nós orávamos ao Senhor. E aí aquelas empresas do polo tinham confraternizações. E aí eles esnobavam comida. Então sobrava muita comida. E nós éramos alimentados. Que a sobra da sua casa não seja desperdício. Que a sobra, ou seja, aquilo que está abundando, né, abundantemente, né, transbordando, seja para abençoar pessoas. Jesus, quando multiplicou os pães, sobraram 12 cestos de pães. Ele mandou guardar. Mas teve um momento que os apóstolos esqueceram. Então nós, como discípulos, temos que aprender com o nosso Mestre Jesus. Não desperdice em nome de Jesus. Amém? Então eu não quero também desperdiçar o seu tempo, que é precioso. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 15, verso 11. Lulu, filho amado, você é precioso. Diz a palavra de Deus, todos acharam? Amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou funcionários de meu pai
tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Você pode orar comigo? Pai da glória, nós convidamos o Espírito Santo que aqui já está. Nós temos sido alcançados nesta manhã por uma presença gloriosa do Senhor. Espírito Santo de Deus, continua a ministrar nos nossos corações. Eu sou um vaso de barro, meu Deus. O precioso tesouro é o Senhor, Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, revela as Escrituras sagradas nesta manhã e alcança toda a amada igreja do Senhor aqui. Obrigado, meu Deus, porque os teus anjos guerreiros já estão agindo com poder e autoridade do Senhor, amarrando e repreendendo todo espírito contrário à proclamação da palavra do Senhor, meu Deus. Nós oramos na certeza que a tua palavra não volta vazia, mas ela já cumpre e cumprirá o desejo do teu coração sobre quaisquer vidas aqui neste lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Pai e a sua gloriosa palavra. Aleluia. Esse texto, essa parábola do Senhor de Lucas, ela, desde o verso 1 até o último, ela fala de 3 momentos, de 3 perdas, fala, e aqui fala da perda do filho que é chamado do pródigo, aquele que vai e volta. E esse texto eu tenho certeza que quase todos já ouviram em algum momento, já estudaram na sua Bíblia, e a ênfase sempre é o filho pródigo. Às vezes dá uma pincelada no irmão mais velho. O apóstolo El já ministrou aqui na igreja fazendo uma alusão a Israel e os gentios. O irmão mais velho, Israel, aliança primeira, e o mais novo, aliança através de Jesus para nós que não somos judeus, assim por eles chamados gentios.
alimentado pelo que eu ouvi na conferência regional do MBA, nós tivemos aqui na igreja, mas também tivemos em outras 3 cidades simultâneas, né? E ontem pela manhã eu ministrei lá em Camaçari junto com o apóstolo Ricardo Mariano, um homem de Deus lá de São Paulo, um amigo precioso que Deus me deu. E ele ministrando, eu fui tão encorajado, tão gerado em Deus, e em cima do que ele estava pregando, o Senhor colocou no meu espírito para proclamar esse texto com uma abordagem, e o tema é o resgate da paternidade, e o subtema é quando o filho não enxerga o pai. Eu quero que você tenha muita tranquilidade nesta manhã, porque eu não quero necessariamente você sistematicamente se enxergue em uma das duas categorias. Não. É natural que você vai fazer uma anamnese, vai examinar a si mesmo e vai poder ter esse tipo de entendimento. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, que foi na minha vida muito ministrado, é o entendimento de como precisamos resgatar para nós o entendimento que Deus é o nosso Pai. Isso é tão forte que quando Jesus Cristo esteve entre nós como homem, semelhante a nós em tudo, à exceção do pecado, porque ele não pecou, certa vez os discípulos de Jesus pediram a ele, porque ele era o mestre, ele é o mestre, e eles disseram: Rabi, mestre, nós queremos te pedir algo, ensina-nos a orar. Porque os discípulos de Jesus perceberam que o sucesso do ministério de Jesus na terra era a oração, porque a oração é uma forma de relacionar-se com Deus, um Deus que eu não vejo, mas eu creio, um Deus que eu não vejo, mas eu o sinto, um Deus que se move e que é tão poderoso que eu não preciso vê-lo com os meus olhos físicos para perceber que Ele está em todo o tempo comigo, em todos os ambientes. Mas Jesus nos ensina uma relação de crescimento, de fé e de intimidade, é a oração. Então os discípulos perceberam, eles falaram assim: eu não vou pedir para Ele ensinar a expulsar demônio, curar enfermo. Eles perceberam multiplicar pão, ter a revelação. Eles perceberam que tudo isso era segundo plano, por mais intenso e poderoso que fosse. Quem está comigo, diga amém. Eles entenderam que isso era resultado de um relacionamento de Jesus com o Pai. Muitas vezes Jesus estava lá no meio do ministério, ganhando multidões para o reino, curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando pão, e ele dizia aos seus discípulos: agora despeçam as multidões e vão, eu vou encontrar com vocês lá na frente, pode entrar no barco, eu dou um jeito, porque eu preciso orar ao Pai. Jesus, ele até na sua crucificação, ele chama: Pai, eu cumpri a obra, está consumada, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Jesus o tempo todo se relacionava com o Pai. Pai, eu te agradeço porque a revelação do reino dos céus veio aos pequeninos. Oh Pai. Então, queridos, nós precisamos nessa parábola, porque foi Jesus que trouxe essa parábola, entender um aspecto que me ministrou muito, que eu muitas vezes posso estar como filho, estar na presença do Pai, estar na casa do Pai, mas não enxergar a paternidade dele, e isso traz resultados. E de repente nesta manhã o Pai que te ama estará esclarecendo para que haja esse resgate da sua decisão de dizer: eu sou filho de Deus Pai. Mas eu não sou só filho porque Jesus me salvou. Eu quero ser um filho que viva, que desfrute desse ambiente chamado paternidade.
a ação de Deus como Pai sobre as nossas vidas. Porque de repente você ainda tem a ação de um Pai que é um Deus justo, mas um Deus justo de amor, mas você ainda tem um Deus justo que é punitivo. O Senhor quer mudar essa história. E nesse exemplo de dois irmãos, por incrível que pareça, os dois irmãos não enxergaram o Pai. Eles não conseguiram enxergar e serem absorvidos e viverem pela paternidade do Pai. E o primeiro exemplo que eu quero dar é o do filho caçula. Diga comigo, o filho caçula. Filho caçula. O que o filho caçula fez? Ele se relacionou errado com o pai. E por que ele se relacionou? Porque ele não conseguiu enxergar a paternidade do pai sobre ele. E eu quero trazer novamente os versículos que falam do filho caçula, o chamado filho pródigo. Verso 11 diz: um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço, diga comigo, o mais moço. Olha o que o mais moço faz, ele pede ao pai: me dá a minha parte que me pertence. E aí o pai, em poucos dias, faz a partilha da herança em vida e dá a herança para o caçula e para o mais velho. Aí o caçula decide ir embora. Ele fala: agora eu quero tudo, transforma em dinheiro, que eu vou embora, eu não quero mais ficar com o Senhor. E aí a Bíblia conta que ele foi e gastou, viveu na prostituição, no pecado, mas chegou uma hora que naquela terra onde ele estava houve uma grande fome. E aí ele foi procurar emprego, porque acabou o dinheiro. E aí o emprego que ele conseguiu foi dar comida para os porcos. Para mim, para você, dar comida para um porco pode não ter tanta dificuldade, você pode até ter nojo, a famosa lavagem. Mas para um judeu, dar comida para porco é algo abominável, porque o porco para o judeu é uma carne que eles não comem. Eu estive em Israel com a minha esposa e a Maria Eduarda, ela era pequenininha, e aí nós estávamos já com fome, porque é uma comida que eu particularmente não gostei, A minha esposa amou. Era muita salada, muito condimento e muito aquelas pastas, E eu estava com saudade de alguma coisa mais made in Bahia, aleluia. E aí eu achei no aeroporto a Pizza Hut. Eu falei: pepperoni na cabeça, aleluia. E aí eu fui, pedi uma pizza. E quando eu cheguei lá, meu irmão, só tinha pizza de queijo com tomate. Eu falei: não tem um bacon, quase que o cara me bate, porque lá não pode, então não vende. Isso nos dias de hoje. Imagina nos tempos de Jesus, que o povo era muito mais ortodoxo. Esse jovem viveu no ambiente mais humilhante possível, mas aí ele cai em si. Então vamos lá, repliquei, renovei o histórico dele. Quais foram as dificuldades que esse filho mais novo tem com o pai que nós podemos aprender nesta manhã? E novamente eu quero te dizer, o meu intuito não é programar você para uma das duas categorias. O meu desejo, como eu fui muito ministrado e ainda estou, é descobrir que de repente eu ainda não estou enxergando Deus Pai como meu Pai no nível de paternidade. Vocês vão entender daqui a pouco. O filho mais novo, ele começa a deixar de entender que o pai é aquele que provê. Ele aceitou uma cultura de que era humilhante ser provido pelo pai. Chegou uma hora que ele disse: não, eu não quero mais ser provido pelo meu pai. Muitas vezes, como esse filho mais novo, ele fez algo muito difícil. Ele mata o pai em vida, porque só se dá herança quando tem o quê? O testamento lido pela morte do dono das coisas.
Quem é pai aqui? Levante a mão. O filho chega para você e fala assim: pai, me dá aí R$10. Você não dá se você tiver? Você dá. Aí eu não vivo isso, mas um dia o Samuel vai chegar, vai estar maior do que eu sei. E ele vai dizer assim: pai, eu peguei uma camisa do Senhor. Quem é o filho aqui que nunca pegou a camisa de um pai? Um perfume, o sapato. E o pai, você ficava chateado, irmão Samuel? A gente fica, eu nunca vi um pai ficar chateado. Faz até aquela coisa, né? Oh, de novo meu filho pegou, mas no fundo ele está feliz. É um teatrinho que a gente faz, né? Aí vem a mãe é mais forte ainda. O apóstolo ontem contou um caso que eu achei muito legal. O filho falou assim: pai, eu quero ir com meus amigos lá da igreja tomar uma casquinha de sorvete lá no McDonald's. Aí vai pegar o trem e tal. Você me empresta aí, me dá 5 pontos. Aí o pai já estava abrindo a carteira, né? Para dar os 5 pontos. Aí a mãe, né? Mãe, aleluia. Chegou assim: ô filho, será que lá você não vai ficar com fome? Come um cheeseburger e tal. Ô, você tem aí R$20? Aí o pai já olhou: meu Deus, de 5 já foi para 20. Aí ela falou assim: não, porque de repente quer pagar uma coisa com um amigo. Aí ele falou: ó, peraí, eu tenho R$30, leva tudo, tá bom, tchau. Quem que não faz isso? Mas, faz bem forte agora. Mas, irmão com irmão. Faz aquela música, aquela coisa assim, sabe? Tubarão. Quem já viveu o que eu já vivi? Uma vez eu peguei o perfume do meu irmão escondido para ir para a escola. Era um perfume da Natura, que era famoso na época. Aí eu estou no ônibus. Quem é que sobe no ônibus para voltar para casa? Eu estava indo para a escola e estava pegando o ônibus para voltar para casa, meu irmão. Eu falei: meu Deus, se ele sentir o cheiro do perfume, ele vai me bater. Aí eu fiquei assim, aí eu abri a janela. Aí eu quase ficava com a cara fora do ônibus. Ele: aí, mano, tudo bom, tá dentro da escola. Nem abracei ele, cumprimentei de longe. Só faltei inventar que estava gripado. Por quê? Porque você já viu quando o irmão briga com o outro? Meu irmão pegou minha camisa, mãe. Pô, pai, tá por fora, ele pegou e não me pediu. E aquela confusão. É normal o irmão brigar com o irmão. Os discípulos brigavam entre eles, os irmãos, os filhos de Jesus. Ah, eu vou ser maior que você no céu. Ah, eu vou ter um trono maior. Ah, eu vou ser mais ungido. Quando nós não chegamos com um filho mais novo, a alegria contínua de ser provido pela paternidade, nós começamos a tratar o pai como irmão e começamos a brigar com ele. E aí, quando nós, como aquele irmão mais novo, deixamos de enxergar a paternidade de Deus, nós começamos a olhar mais para as coisas que Deus tem do que para quem Ele é. Quantas pessoas, não você, mas estão brigando com Deus agora porque Deus não deu o que elas pediram, porque Deus não respondeu aquela campanha de oração naquela data marcada. O filho mais novo deixou de enxergar o pai como provedor e agora quer tomar o que é dele, porque ele agora enxerga até o irmão, mas não mais o pai. Quantas vezes nas lutas da vida a igreja do Senhor quer tomar de Deus, Pai, a condução das coisas. Ó Deus, eu vou resolver do meu jeito, eu vou separar. Ó Pai, a partir de agora eu estou te vendo como irmão nessa área, então eu vou fazer do meu jeito. Me dá essa herança, porque eu que vou multiplicar. Um dia eu ouvi do meu pai no ministério: meu filho, ame mais a mim do que o meu ministério. Porque quando nós amamos mais as coisas do Pai e não o Pai, nós podemos ser alvos de querer tomar as coisas. Aquele filho tomou herança.
deixam de viver a paternidade de Deus porque estão presos apenas nas coisas que Deus pode prover. Ah, Deus, por que o Senhor deu um varão para aquela irmã, não me deu ainda? Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar no mundo. O Senhor deu uma empresa de sucesso para aquele irmão, não me deu, então agora eu vou aceitar a propina, eu vou fazer do meu jeito, porque só assim eu vou crescer. Nós precisamos ter uma convicção: Deus, em todos os seus caminhos, como filho dele, quer prosperar, fazer as coisas acontecerem. Mas quando eu estou na posição de filho e Deus na posição de pai, as coisas fluem.